Ronaldo, então você passou de a formador, né? Inclusive, se eu não me engano, você tem uma participação na formação até do próprio Felipe Franco, né? Como que você vê essa galera que está se formando agora? Você vê que tem uma galera que está se preocupando mais em estudo e a gente está conseguindo tirar essa mística do o professor de educação física é o borrão, é um bagulho mais fácil. Você vê hoje o professor de educação física sendo mais respeitado dentro da sociedade como alguém inteligente, não só alguém que brincava, que jogava bola. Bom, falei Felipe Franco, se puder fazer um convite para ele. Então aí, ó, Felipe, abração pra você. A galera vai fazer chegar no Felipe esse vídeo. Se não chegar, a gente dá um jeito de fazer chegar. E o convite também. Mas o Felipe foi uma coisa legal, porque assim, ele já era um cara que se dedicava muito ao estudo, né? Então, o Felipe eu posso colocar na minha geração, né? Apesar dele ter estagiado lá com a gente, que na Academia Gaviões na época, né, essa Gaviões rede que existe hoje, que já está imensa, mas ela é um pouco menor, ela era no Imirim, academia, e eu trabalhava com musculação e trabalhava com capoeira, e na época também a gente começou a fazer alguns trabalhos com ginástica, que ainda não era ginástica natural, mas aí depois eu passo. Vocês estão curiosos com a ginástica natural, eu vou falar, cara. E aí o Felipe ele começa lá com estágio, né? Ele treinava lá, começou a fazer estágio por lá. E o orientador dele, não orientador, mas o cara que assinava o estágio dele era o dono da academia, que era o AT, que é um cara muito fera também, né? O AT é um cara bem legal de falar também, porque o AT é o cara que era um cara da musculação, né? Que treinou muito tempo a musculação e que começou a abrir uma academia na região, não aqui, né? Porque a gente está na Zona Norte, mas não está tão próximo. Mas lá na região do Imirim, ali, é um cara muito reconhecido na Zona Norte de São Paulo. E o Felipe começa a fazer estágio lá, eu aprendi muita coisa também com a T, e aí a gente dá esse suporte na era do Felipe. Só que o Felipe sempre foi um cara que estudava muito, muito. Então ele, toda vez que você ia ver ele treinando, mas ele tava lá com o bompa dele lá, ele tava lá, né, com o material dele, tava lá estudando pra caramba. E a partir disso, né, a gente tem um outro momento, eu acho que o Felipe é um bom exemplo. Tem um outro momento que é esse momento do YouTube, né, e o YouTube ele traz essa possibilidade de você ter uma visibilidade maior. Então, quando eu falo das novas gerações terem esse impacto, né, na área de educação física, de produzir conteúdos com informação, eu vejo muito esse trabalho do Felipe, né, de ter o conhecimento, né, que sempre foi um cara que estudou bastante, e transformar esse conhecimento em infotenimento, das pessoas terem acesso. Lógico que cada um vai ter sua característica, né? No caso dele, principalmente foi o fisiculturismo, né? E eu acredito que ele só chegou nos resultados que ele chegou porque ele foi um cara que dedicou a vida dele a isso, como eu também tenho me dedicado à capoeira, e aí a gente consegue nossos resultados que não necessariamente são financeiros, mas a gente tem as nossas realizações pessoais. Então, eu posso dizer que hoje eu sou realizado profissionalmente porque eu dou aula na escola que eu gostaria de dar aula. Eu tenho um espaço onde eu atuo com a capoeira, com a ginástica natural e um treinamento funcional, que foi uma coisa que a gente conversou, né? Já mata essa sua curiosidade, né? Por conta dessa coisa de estudar e querer produzir algo que contribuísse com as pessoas. Meu caminho foi um espaço, né? Como você disse, né, na sua pergunta em relação à formação, eu vou, em dado momento, né, já no grupo de pesquisa, já trabalhando lá na escola de aplicação, eu vou para o mestrado. E muita gente quer fazer mestrado, quer ir atrás do mestrado, doutorado. Eu faço eu normalmente dou uma dica para a pessoa, né? Que é o seguinte: se você quer ir para o mestrado, você já tem que pensar em para o doutorado que você vai abrir mão de muita coisa na sua vida
E posteriormente você vai trabalhar com formação de professores. Porque senão não faz sentido nenhum você fazer um mestrado e doutorado para você ficar na academia trabalhando 8, 12, 16 horas ganhando R$ 8 a hora aula. Não vejo sentido. Né? Você porque a demanda de estudo, a dedicação de estudo que você tem é para você trabalhar com formação profissional. E aí eu penso que quando eu vou para o mestrado, para além dessa formação que eu já tinha de professores que já acontecia lá na escola de aplicação, que era o pessoal da educação física lá da escola de educação física vinha fazer a licenciatura e aí vinha fazer o estágio com a gente, isso já é uma formação de professores. Mas a atuação, né, no ensino superior, ela pressupõe um mestrado, pressupõe um doutorado na área de polícia, né, porque é a continuidade dos estudos para você dar a formação para essas pessoas. E aí, eu penso que esse foi o caminho. Então, eu quero trabalhar com formação. Então, não só com a formação na base, né, na educação, no dia a dia, né, na educação básica, mas também os professores que vão atuar. E aí, nessa brincadeira, vem outras duas frentes, né, que aqui o espaço, ele acaba sendo um centro de formação de professores e profissionais de capoeira também. Então, eu tenho um curso de formação, né, que eu já fiz essa brincadeira aqui, o curso, agora falando sério, o curso de formação modular de capoeira, ele não habilita ninguém a trabalhar no capoeira, mas ele dá uma formação que sustenta uma base em campo teórico, que muitos ensinos têm, uma fundamentação não só da capoeira, mas de outros aspectos que muitos profissionais que atuam na capoeira não têm. Então, o curso ele é modular exatamente para não excluir ninguém. Então, de repente, você tem um professor, um mestre de capoeira, que ele não conseguiu por N motivos, terminar a educação básica dele, não conseguiu ir para o ensino superior, mas ele tem interesse em fazer. Então ele pode vir fazer, porque o curso é modular e não impede. Enquanto a partir desse curso, hoje ele já está numa negociação, que é a partir de 2027, a gente quer transformar esse curso em curso híbrido. Então, parte desse curso é AD e a outra parte presencial. E aí, com essa carga horária, vai virar uma pós-graduação em capoeira. Então, o cara que fizer o curso, que ele tiver uma licenciatura, uma graduação em alguma área, ele pode ter uma pós-graduação em capoeira, né, em nível de lato sensu. Mas o cara que não tiver, ele pode fazer também, e ele vai ter essa certificação de curso livre, que é uma certificação que a gente já dá pelo espaço. Então, cada módulo, a pessoa recebe um certificado, isso a gente vai tentar manter no curso híbrido, e esse certificado é um certificado válido pela instituição, o Espaço da 730, né, Centro de Informação, como um curso livre. Então, a capoeira hoje, ela é reconhecida também como uma profissão, mas não profissão, mas profissão ofício, assim como a gente tem o mecânico, o marceneiro, a gente tem formações ofícios para isso. Então, é um ofício, e a capoeira é um ofício hoje. E essa formação do curso de formação modular em capoeira, ela é possível a partir do curso de formação. Você pode ter o ofício, né, também já com essa primeira iniciativa que ela acontece antes mesmo do reconhecimento. Né? Então, eu penso que são momentos diferentes de formação. Então, o momento de atendimento ao estágio, né, que a gente falou aí nesse momento do Felipe, que eu era uma das pessoas, mas o supervisor geral dele de estágio era o Benagras, o AT, da academia lá na época. Fica essa dica para você, tá? Depois eu passo o contato do AP, que é um cara legal para você trazer. Porque é um cara que participa desse processo de academias, né? Um histórico de academias aqui na região. Aí você tem essa formação do Felipe e tem a formação também de estagiários na educação física nas escolas, que aí é um momento. Aí uma formação, né, no mestrado, né, que é uma pós-graduação, mas aí é escrito senso, que é essa diferenciação principal, né, da lato sensu para escrito senso da formação. Tanto no contexto da escola, mas que amplia, né, a nossa formação também para atuar no ensino superior, e aí o curso de formação modular em capoeira. E eu atuo também na universidade não, né, na Faculdade Católica de Ribeirão Preto como tutor.
E aí é uma outra frente também de formação de professores. Então é aquilo, né? A gente tem a formação, que é a formação básica, vamos dizer assim, que nos dá a atuação para a prática, e tem aquele que forma o cara que vai fazer essa atuação. E isso, né, o formador de formador, te dá um respaldo muito maior. E aí, como você disse, né, deixou de ser aquela coisa da pessoa só da prática. Eu vou fazer uma coisa que talvez seja polêmica, né, quer dizer o seguinte, eu nunca não tive o reconhecimento do meu trabalho por parte das pessoas. Eu vou dizer que eu nunca procurei também. Tipo, das pessoas, olha, eu vou fazer isso para que as pessoas me reconheçam. Eu nunca fiz meu trabalho para isso. Eu sempre fiz meu trabalho da maneira mais séria possível. E eu acho que é aí que está a diferença. Aconteceu Então, naturalmente. isso. A partir do momento que você faz um trabalho com seriedade, dificilmente você não vai ter um reconhecimento. E aí entra a ideia do conhecimento. Quanto mais, não só a formação do diploma, do certificado, mas quanto mais conhecimento você tem sobre a sua área, que é o que a sociedade espera de você. A partir do momento que você é um profissional de educação física, a gente espera que você vai atuar da melhor maneira possível com a educação física. Então, quando um cara chega para você na academia procurando seu serviço, vou falar principalmente, né, no serviço de personal. Se o cara te procura para isso, ele espera que você vai atender todo o trabalho que envolve o trabalho de formação de um profissional. Então, o cara vai chegar lá, você não vai botar o cara meia hora na esteira e botar o cara para fazer 3 de 10, 3 de 15, 4 de 15 no supino. Isso não vai fazer. Aleatoriamente, né? Tem muito que Obviamente, o que se espera do profissional? Quando o cara vai chegar lá, você vai fazer uma anamnese, dentro da possibilidade, você vai fazer uma avaliação física, dentro da possibilidade, você vai fazer os testes de RN, e aí você vai montar uma coisa personalizada para aquela pessoa. E isso já te dá uma credibilidade. Porque você tem um estudo para isso. Tendo um estudo para isso, que é o que se espera do profissional, ninguém vai falar assim, o cara é o fortão que entende de nada. Não, o cara é o fortão que entende de coisa pra caramba. Porque, inclusive, pode ter bomba aí no meio, mas, mano, o cara é fortão porque ele entende disso. Porque o cara pode tomar bomba e não tem nada. Sim. Se o cara não entender de treino, ele não vai ficar. E na maioria das vezes, né, esses caras vão competir em fisiculturismo e tal, ele vai ter o cara que é o treinador dele que vai pensar no pré-contest, vai pensar no contest, vai montar essa periodização dele a curto, médio e longo prazo. Sim. Então, aí que tá, não é uma coisa aleatória. Né? Sim, não pode então, ser. eu discordo um pouco de você de pensar que assim, o cara é o fortão que tinha, a galera tinha essa visão dele. Se ele se colocava dessa maneira, essa é a visão que as pessoas vão ter. Mas eu não conheço, principalmente no meu ciclo, pessoas que são vistas dessa maneira. Né? Você citou o Felipe Franco, para mim é uma referência também nesse sentido, de que assim, é uma pessoa que sabe muito bem o que está fazendo. É uma pessoa que entende muito bem do que está fazendo. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho. Das pessoas estudarem, e aí eu tô falando de estar ali, né? Dele estar sentadinho lá na mesinha, lá, com o livro lá, batendo a marmitinha dele estudando, eu chegando pro meu horário lá, ele tá lá fazendo isso. Então, assim, eu falo disso de ter visto, né? Mas eu acredito que não é um exemplo único. Tem outras pessoas que, com certeza, fizeram um trabalho tão bom quanto. E a gente tem, né, os influenciadores hoje que, tipo, trazem informações muito relevantes, trazem informações muito importantes. Tem muita porcaria nas mídias sociais, mas tem muita gente boa fazendo um trabalho muito bom. E eu acho que aí é o caminho que a gente encontra de fazer uma outra formação também. E aí é a busca de cada um. O cara, quando ele é bom, ele vai ser bom tanto no trabalho dele, na produção do treino dele, como na forma de comunicar esse trabalho dele, mesmo que ele não seja um bom comunicador, mas ele vai saber explicar porque ele domina o conhecimento da área dele.
Então, eu acho que é mais ou menos por esse caminho, né? Dentro da pergunta que você fez de ser formador, né, de pessoas que vão formar outras pessoas a partir da própria área, eu acho que é mais ou menos esse caminho. Quanto mais conhecimento embasado você tiver e conseguir transmitir esses conhecimentos para as outras gerações, com certeza a tendência é a gente ter uma qualidade muito mais alta. E ninguém falar isso, é o que eu te falei, eu discordo um pouco de você nesse sentido de, galera, não fala porque eu não vejo de verdade hoje. Talvez, não sei se pelo Ciro, talvez eu circule No meio. num meio mais privilegiado, mas eu não vejo mesmo. Tem pessoas muito boas, né? Eu posso citar também a Gabi. A Gabi é uma pessoa que passou por um estágio na licenciatura e lá, né? Que é uma referência em nutrição, em treinamento, que, assim, foi fisiculturista, é uma referência da rede. Tem um trabalho muito bom também, mas que é uma cientista muito boa, faz um trabalho muito consistente. Então, acho que a tendência, eu acredito, né? Como eu falei sobre o entretenimento, a tendência está aí, de trazer informação como entretenimento e as pessoas conseguirem se formar também, né, de uma maneira não tão densa, não tão, não vou falar séria, mas consistente no sentido de peso, né, de ter aquele peso da universidade, da faculdade também, mas de uma maneira muito boa. Então, acho que a gente tem gente muito boa aí na no dia a dia aí que pode fazer coisas super legais. Vou deixar a dica também de você da Gabi, depois eu vou contar por Boa. Quem estuda mais chega mais longe, né, Ronaldo? Você falou uma coisa muito importante. Isso eu vejo da minha área, que é mais da parte da musculação, né? Quando você consegue passar para o aluno de forma clara o objetivo do trabalho, além de você fidelizar o aluno, o resultado aparece de uma forma muito fácil, né? Digamos assim, né? Quando o aluno consegue compreender os processos em si, o resultado vem muito melhor, né? Muito mais fácil, né? E ele aparenta, né? A musculação ele aparenta no corpo, né? E aí eu vou trazer a piada da polêmica, né? E aí, assim, isso é obrigação sua. É obrigação sua. É obrigação. Não é tipo, quando você faz isso, não, você tem que fazer isso, é o seu trabalho. Mas falar o porquê tem que fazer, né? Se não adianta falar fazer. É o seu trabalho. É o seu trabalho. Falar o porquê também, porque qual outra pessoa vai falar pra ele? Sim, Pô, mas ó. Quem que vai? Com todo respeito que a pessoa merece. Mas quem que vai falar pra eles porque é recepcionista? Pô, mas eu vou É a recepcionista que tem que falar, é você que tem que falar, então é a sua obrigação. Eu vou ser advogado de algo. Tem uns profissionais aí que montam treino e nem fala com o aluno o que trabalha e por que trabalha. Joga o aluno lá, e aí o aluno chega perdido, assim, nem sabendo por que ele tá fazendo aquilo. E não é uma coisa, não, é só algo, viu? Paulo, Aí a gente precisa repensar essa prática aí deles. Então. A gente não, é vocês, eu faço a minha. Ronaldo, você foi totalmente pela contramão, né? A gente tava falando agora da musculação. 90% das pessoas que estão fazendo educação física, ou é por causa do futebol, ou é por causa da musculação, é por causa de dança, né? E sempre foi por um caminho totalmente diferente, né? E aí você explorou a capoeira, a ginástica natural, que você tanto fala que a gente tá curioso até eu para saber o que é a ginástica natural, se ela é ou não algo do funcional. Mas como que você teve essa expertise de sair por outros caminhos? Você também que já teve na sua infância, juventude, futebol, né? Como que você teve a expertise de ir por outros caminhos? Não ficar só na musculação, como a grande maioria. Uma coisa bem legal que você falou, né? Como todo menino jovem brasileiro, hoje as meninas, isso é muito bom também, sonho ser jogador de futebol, né? Então, eu tive passei por categoria de base de futebol. Mas depois desse processo, né, quando eu entro na capoeira, eu acho que a capoeira me deu uma coisa antes da formação de educação física, que eu acho que o futebol não dá, o basquete não dá, a dança não dá, que é uma possibilidade de olhar diferentes, né? Vou até fazer uma brincadeira aqui, uma metáfora. Conseguir olhar o mundo de diferentes perspectivas, de ponta cabeça, dando um rolê, soltando um golpe, conseguir, né, ver o mundo de diferentes perspectivas. E essa perspectiva que eu acho que a capoeira me deu foi um ponto de entender que, assim,
pô, isso daí dá para fazer de outra maneira. Isso daí dá para fazer de formas mais interessantes. E aí, como todo mundo, gente, é até engraçado você falar assim, não foi pro caminho da musculação. Olha, estágio, você vai passar pela musculação e aí você tá precisando de emprego, você vai dar aula de musculação, como eu falei que eu fazia lá no AT, no Gaviões na época. Você vai passar pela natação, né? Você vai passar por esse processo de aprendizagem. Mas assim, agora eu vou falar, hein? A ginástica natural, ela veio com um caminho também de formação quando a capoeira me traz o olhar da luta. E aí, nesse meio do caminho da capoeira com o olhar da luta, eu vejo uma ineficiência da capoeira no contexto de luta de chão. Então a gente tem lá a minha geração, a sua também, de algumas pessoas, agora está voltando esse formato, só que principalmente como um produto, que na época era um produto que estava começando, que é o MMA. Então a gente assistiu o UFC 1, 2, a gente. É uma piadinha interna que a gente lá no canal 2 alugar o UFC. Não, era Neon, né, do Ricardo. Neon já é mais assim, mas tinha canal 3 lá, Canal 3. lá na Paraguã e tal. Então a gente alugava lá para assistir, né? O UFC 1, 2, 3 e tal. E a gente assistia aquela galera e a capoeira, né? Falando já um momento mais à frente, a capoeira ela era ineficiente no chão. Bom, e aí em dado momento, aí eu tô falando de 2006, se não me engano, eu vou lutar, eu vou fazer uns treinamentos para lutar em MMA. Na época ainda era Vale Tudo. Só que aí eu começo a treinar com a galera, né, na Orion Box, na Bela Vista. Começo a treinar com a galera lá do professor Cachorrão, uma galera da equipe, ele era uma equipe Cação Grace, e até então eu não sabia o que era uma equipe Cação Grace. Hoje, já há um tempo no jiu-jitsu, eu sei muito bem o peso que se tinha. E aí eu lembro que eu ia lutar lá, Vale Tudo, e esqueço uma coisa muito engraçada da época. Aí eu comecei a treinar Xandô, Vale Tudo na época, não treinava jiu-jitsu, não achava uma coisa bem legal. E aí eu chego, tô lá treinando, os caras, vai ter uma competição, capoeira vai aí com a gente, né? Capoeira vai com capoeira. E na época eu falei, poxa, que legal, né? E a gente não tinha essa coisa de estar na internet, mas os caras mostraram as fotos do evento anterior lá, pegaram o Albinho lá, a gente começou a ver o Albinho. Rapaz, na hora que eu olho onde a gente ia lutar lá em Itaipava, tinha uma frase escrita assim que eu não sabia, depois que eu fui saber, né, que era do Carson Grace, né, que era assim, apaga, mas não bate. Eu não vou precisar mais me mulher. Não vou lutar, mas apaga, mas os caras vão me matar lá, não vou pra lá, não vou e tal. Eu encerrei naquele momento minha carreira no Vale Tudo. Aí por que eu falei disso? Porque eu já acessava nas revistas Grace Mag, acessava lá umas revistas que tinha informações sobre Vale Tudo, MMA, tal, que depois se chamava MMA. E aí tinha lá exercícios do mestre Aura Romano, né? E ele treinava algumas dessas pessoas. E em 2004 ele vai lá na Uninove, na época, dar um workshop pra gente. E aí eu conheço ele pessoalmente, tal, a gente acaba tendo algumas afinidades, acaba conversando, e ele fala assim, pô, faz um curso de formação, né, para eu fazer um curso de formação de instrutores de ginástica natural na época. E aí eu passo aí nesses eventos, alguns eventos da área, né, o ENAF, o Fitness Brasil, e ele sempre estava dando curso e eu ia acompanhando, mas até então ainda não fazia parte da equipe dele. E aí nesse convite em 2004, foi um momento muito difícil financeiro, né, na minha vida. E foi na época até, inclusive, eu estava na academia lá no Gaviões, e aí eu converso com o AT para ele fazer esse meio de campo, de eu fazer a formação e levar a ginástica natural lá para a Academia Gaviões. Então, todas as coisas elas vão se conectando por aí, né? Então, quando eu falo da capoeira, da ginástica natural,
do jiu-jitsu. Todas essas coisas elas estão num processo de estar acontecendo ao mesmo tempo e em algum momento na minha vida eu acabo aprofundando. Enfim, e aí nesse momento eu faço um curso com o mestre Álvaro, mas não fico na equipe. Né? A gente não consegue pagar lá porque tinha uma coisa na época que várias metodologias utilizavam, que era você comprar a chancela. Né? Então, a Les Mills fazia isso com o Body System, não sei como é hoje. A Zumba, acho que faz também, e outras modalidades de Zoom, fitness e tal. Eles fazem isso e você compra e aí você faz o curso de formação e você atua. Então, eles tinham isso e aí eu acabei fazendo esse curso, né? E ficou por isso mesmo. E aí, o mestre Álvaro Romano, ele falou, o que eu posso te ajudar é isso. E aí o mestre Álvaro Romano ele vai para San Diego, né, para San Diego, lá nos Estados Unidos, e aí ele passa a morar lá, então acabou o contato, e assim vai, segue a vida. Então eu fazia alguns exercícios, já trazia algumas coisas para capoeira, mas não usava o nome da ginástica natural, porque por conta óbvia, né, da marca e tal. E aí passa esse processo, e nesse meio do caminho, eu continuo com a capoeira, continuo na educação física, e aí, como eu falei, né, lá atrás, eu entro na escola de aplicação. Então, bom, esse momento da escola de aplicação, quando eu entro na escola de aplicação, eu estava concursado numa escola pública, numa universidade pública, recebendo um salário digno, então eu consigo aí resolver meus problemas financeiros que eu tinha, né, de independência. E nesse momento, em 2010, o mestre Álvaro Romano estava vindo para o Brasil para dar o curso de formação e para retomar o trabalho da ginástica natural. Quando eu vi, né, essa propaganda, eu falei, é o momento. Aí eu entro em contato com ele, eu mando um e-mail para ele, e aí nesse momento de mandar um e-mail para ele, a gente troca uma ideia, já dessa ideia da formação. Teve uma coisa que eu esqueci de falar. Quando a gente teve esse processo de 2004 dele lá na Uninove, no shopping, ele tinha alguns VHS. Então aí eu compro 2 desses VHS para treinar. Fico treinando alguns movimentos, lógico. Não era com a qualidade que tem hoje, porque eu tenho a formação com ele, mas já era alguma coisa e é isso que eu acabo utilizando no contexto da capoeira. E aí, voltando para 2010, eu vou fazer a formação com ele. Em 2010 eu faço a formação, então já são aí 16 anos na equipe, e aí eu faço formação 1, depois a 2, depois a 3, depois nível 4, então nível mais alto para o instrutor da ginástica natural é o nível 4. Então aí eu faço o nível 4 e hoje eu faço parte da equipe, já desde 2010, né, faço parte da equipe do mestre Álvaro Romano. Então qual que é a ideia da ginástica natural? O mestre Álvaro Romano ele cria uma metodologia, e essa metodologia, ela, não vou falar resgatar, não é necessariamente isso, mas a gente pode usar esse termo, não gosto muito dele, né? Porque não é que está perdido aqui, você acaba parando de fazer. Está perdido. Né? A gente resgata quem está perdido, vai lá, faz um resgate, tá? Mas não está perdido, está aí em movimento e você acaba parando de utilizar. Então ele traz o movimento humano, desde os homens das cavernas, se você pensar, os movimentos que a gente tinha, associa isso a alguns movimentos dos animais, associa a alguns movimentos do Kenpo, e aí ele vai produzindo uma ginástica que aí ela vai tendo transformações. Né? A ginástica natural ela começa a partir do próprio treinamento do mestre Álvaro Romano. Então ele era triatleta, faixa preta de jiu-jitsu, e fazia um treinamento básico de diferentes maneiras. Então, esse treinamento básico que ele fazia, essas coisas que ele já ia fazendo, triatlo, de jiu-jitsu, kenpo, ele vai sistematizando isso e vai transformando numa modalidade. Então isso a gente está falando de 1977. Não é coisa nova. Não, ele começa lá em 1977 fazendo todo esse processo. Então, por exemplo, agora eu vou revelar. Revelação que é isso. E é natural. A galera, quando a galera fala de treinamento funcional,
Tem até uma marca chamada Core 360, Sim, já vou falar. que o Core 360 ele utiliza o conceito, né, o fundamento principal do treinamento funcional, que é você treinar em três dimensões, em 360. Certo. Porque a gente é tridimensional. A gente é tridimensional, a gente trabalha em diferentes dimensões. E os exercícios, na sua maioria, aí isso mais já na década de 80, com esse lance da musculação, né? Do fisiculturismo e tal. Esqueci o nome que o pessoal falava antigamente. É o nome que o pessoal falava. Se eu lembrar, depois eu falo. A galera vai treinando, né? No sentido de fazer o exercício com aparelhos. Certo. E exercício com aparelhos, ele é bidimensional. Ou você puxa ou você empurra. Certo. Certo? O que é o funcional? Que depois a galera vai falar. É você trabalhar em diferentes direções, trabalhando no eixo que vai também, não só puxando de lado, com saltos e direcionamentos que vão mudar o seu trabalho em 360. Né? O que o Mestre Álvaro Romano já fazia lá em 77, que a galera faz hoje? Treinamento na areia. A galera, vou fazer um funcional na areia. E já fazia isso. Não é coisa nova, Não, tem nada de novo. Ele já fazia esse treinamento de corrida na areia, já fazia vários treinamentos que a galera vai colocando como funcional, que é trabalhar as diferentes dimensões do seu corpo. Então, por exemplo, na ginástica natural a gente tem um movimento chamado rolo. Né? Esse movimento rolo, você faz um movimento tipo, você vai fazer um rolamento, né? De ventral passando por dorsal e voltando. Esse rolo, ele está trabalhando você numa outra posição que não é o em pé. Você não está empurrando, não está puxando, mas ele está trabalhando com deslocamento. Você vai utilizar alavancas do seu dedo que talvez você não utilizará em outra, na musculação ou em outro exercício dessa forma. E isso vai trabalhar a funcionalidade do seu peito. Então, basicamente, a ginástica natural, ela já tem anterior ao treinamento funcional, porque depois a galera vai dar uma nomenclatura de treinamento funcional, ela já tem exercícios que ela vai trabalhar de forma mais ampla. E aí, com a educação física, pelo menos, eu vou chutar aí nesses 22 anos, né? Não posso falar antes, porque eu estou na profissão só 22 anos, mas antes eu não sei como era. Mas a galera de tempos em tempos tem as modas. Sim. Né? Tem as modas. Eu não sei qual a moda hoje. Talvez o crossfit? Não, acho que é a calistenia, né? Calistenia. Acho que é a calistenia, a moda da vez. Que aí já me perguntaram, mas a ginástica natural tem a ver com a calistenia? Eu queria com a galera. Eu falo, ó, antes da galera chamar de calistenia, a ginástica natural já fazia tudo isso. A calistenia também é antiga, né? Não é uma coisa nova, né? Tá em volta agora, né? Então, mas aí que tá. A calistenia mesmo, ela surge no piano, com exercícios repetitivos, né, que o pessoal fazia, e não é essa calistenia de hoje. Eu não sei onde puxar esse nome de calistenia. Certo. Mas muitas das coisas que a galera faz na calistenia hoje já acontecia na ginástica natural. Já era feito, principalmente exercícios de barra, algumas coisas já eram feitas na ginástica natural. Mas aí, voltando na ideia da funcionalidade, que aí a ideia que vai acontecendo, é que a galera vai trazendo mais equipamentos, vai trazendo mais repertório para o treinamento, e aí vai chamando de funcional, bodybuilding funcional. Mas, basicamente, o conceito do treinamento funcional é você trazer uma funcionalidade para o que você vai fazer. Então, quando a gente fala, né, lá na musculação, que a gente vai fazer um exercício, por exemplo, usar um leg press. Se for fazer um leg press, por exemplo, unilateral, para ajudar aquela senhora a subir uma escada, você está fazendo um treinamento funcional. Isso é um treinamento funcional, que você vai ajudar essa pessoa numa função que o corpo dela fazia e, tipo, ela está tendo dificuldade de fazer por conta de que ela está tendo uma sarcopenia, ela está tendo uma dificuldade de fazer uma função normal do corpo, que é subir uma escada, e aí você acaba ajudando essa pessoa
a fazer, pensando na musculação, no exercício de leg press. Então já seria um funcional. O que na maioria das vezes na musculação não acontece, a pessoa vai trabalhar de maneira global, sem se preocupar com essa funcionalidade. Bom, e aí o que eu coloco no mesmo balaio, né, pensando, falando aí nessa perspectiva de olhar da ginástica natural para o resto. CrossFit é a mesma coisa, calistenia é a mesma coisa. Todos esses exercícios eles são treinamentos funcionais. Só que cada um vai trabalhar com a sua modalidade e aí vão criando as modas. Sim, Então se cria as modas e a ginástica natural, como eu estou falando, desde lá de 77, quando o mestre Álvaro Romano vai criando a metodologia, ela vai se criando a partir desse processo. E aí ele tem um material que basicamente essas outras modalidades não têm. Que todo treinamento da ginástica natural é testado nele. Então, você vê vídeos dele, né? A galera que quiser acessar o Instagram dele ou a ginástica natural no YouTube dele mesmo, você tem acesso a todo esse repertório de movimentos. E você tem alguns vídeos antigos dele, mais ou menos nessa época, 79, 80, ele fazendo treinamentos, tipo, explorando os movimentos, buscando movimentos que vai dar funcionalidade para o corpo, né? Então, normalmente, uma aula de ginástica natural, ali os 45, 50 minutos que a gente vai fazer o trabalho, seria o que a galera fala na musculação de um full body. Circuito, né? Não é circuito. É um full body. A gente tem a metodologia. Agora, por exemplo, circuito. Eu posso montar um circuito na ginástica natural? Posso também. Então, a ginástica natural ela tem um repertório muito maior de movimentos que são baseados na ginástica natural, dentro dessa história do mestre Álvaro Romano, e que elas vão trazer de benefício uma melhor potencialidade das suas capacidades e habilidades. Então, se a gente pensa assim, quem foram os clientes do mestre Álvaro Romano? Desde surfistas, lutadores de MMA e atores. Então, a preparação corporal que a ginástica natural traz para essas pessoas, ela te dá uma qualidade de movimento, que é o enfoque, né, nos últimos 10 anos que a gente tem trabalhado muito na ginástica natural, um enfoque na qualidade de movimento. Então aí a galera vem com o papo da mobilidade, né? Nos últimos anos eu tenho acompanhado. Você quer mobilidade, você quer mobilidade. E a ginástica natural já é um trabalho de mobilidade. O mestre Álvaro Romano ele costuma dizer, né, que a gente faz uma yoga em movimento. É uma meditação em movimento. E aí é legal de dizer porque, assim, né, a gente brinca com essa coisa. Todo mundo que é hiperativo tem que fazer ginástica natural, porque não vai conseguir fazer yoga. Não para, Se entrar na yoga, não consegue fazer, não vai conseguir fazer. É melhor fazer ginástica natural, porque tem essa dinâmica pura. Então, a ginástica natural, ela traz um repertório muito maior de movimentos e ela faz com que você busque, não como vai na musculação, você busca performance, um treinamento funcional, performance, em CrossFit performance, ela vai te dar o que todas essas práticas vão te dar, que é a base de tudo isso. Que é você ter um conhecimento do seu corpo e da potencialidade que seu corpo te traz. E aí a ginástica natural ela entra num conceito aí de qualidade de vida. Então, o mestre Álvaro Romano, já nos seus 70 anos, esse ano ele faz 70 anos, ele coloca que a ginástica natural é te manter aos 60 você fazendo a mesma coisa que você fazia com os 30, aos 70 você fazer a mesma coisa que você fazia aos 40 e aos 80 você viver uma vida independente por conta dos movimentos que você faz e aí te dá uma longevidade, né? Então, o convite, quem quiser fazer uma aula de ginástica natural, depois vai ter os contatos aí, vocês procuram, vem aqui conhecer o espaço, faz uma aula de ginástica natural, conhece toda a potencialidade que a ginástica natural pode trazer para vocês. E aí, como você disse, né, do caminho, a ginástica natural foi um caminho que me ajudou
a abrir espaços para outras coisas. Então eu vou para o jiu-jitsu, praticar jiu-jitsu, viro atleta de jiu-jitsu, né? Eu sou atleta da equipe Dream Art, né? Eu sou atleta da Master, aí, faixa roxa, participo de competições no Master 4, que é uma categoria para galera acima de 45 anos. Então, a ginástica natural me levou para o jiu-jitsu para aprimorar mais ainda, não só a ginástica natural, mas entender o processo da ginástica natural no jiu-jitsu. Nesse meio tempo, eu luto MMA também. Aí eu criei coragem, né? Por conta de praticar o jiu-jitsu, eu criei coragem de fazer, fiz 3 lutas amadoras de MMA. E isso te dá um olhar mais amplo. E aí eu volto na capoeira. Né? Sempre a capoeira é legal, eu uso uma metáfora da volta ao mundo. Sempre na capoeira você tem a possibilidade de dar a volta ao mundo, baixar no pé do berimbau e recomeçar o jogo. Então é essa metáfora sempre. Tudo que eu faço, eu acabo dando a volta ao mundo, baixo no pé do berimbau e volto para a capoeira. Então aí, voltando para a capoeira, eu consigo enxergar muito melhor as potencialidades que o jiu-jitsu traz para as pessoas, a potencialidade que a ginástica natural traz para as pessoas, a potencialidade que o crossfit, né, que eu sou praticante de crossfit, também traz para as pessoas, e faz com que a gente entenda tudo isso como uma forma de uma vida, né, de um lifestyle que você viva para a qualidade de vida, para a sua qualidade de vida, para você atingir um objetivo que muitas vezes a pessoa vai ter na performance, mas que eu prefiro mostrar para as pessoas que estão ali na qualidade de vida. Como o mestre Álvaro Romano fala, né? Eu já tenho aí 48 anos, então você chegar aos 60 fazendo as mesmas coisas que fazendo com 40. Eu diria que aos 48 eu faço muito mais coisas que eu não fazia com 20. Boa. Não fazia. 48 e quero chegar em 60, continuar treinando nos 70, nos 80, até onde eu viver, continuar treinando e fazendo as coisas. É óbvio que dentro da minha condição, e a ginástica natural com certeza dá todo esse suporte para que eu tenha uma qualidade de treinamento, porque o foco, né, se a gente pensar no treinamento, tem que ser a qualidade. Então, a qualidade do movimento, a qualidade do exercício, a qualidade do que você vai estar fazendo. Então, não adianta as pessoas buscarem um resultado que ele está tão longe dela porque ela quer treinar e que o resultado não tem porquê. O que eu uso sempre de exemplo é uma luta de MMA. Toda vez que eu lutei MMA, mesmo sendo MMA amador, a gente tinha uma preparação de 3 meses. Essa preparação de 3 meses, ela é uma preparação para a luta. Só que eu precisava estar lutando já. Eu já estava lutando, né, um tempo de jiu-jitsu, já ter feito, né, alguns treinos de boxe, ter feito alguns treinos de Muay Thai, ter feito, né, um trabalho já de vale tudo na época, no VA, lá atrás, para eu chegar no período da luta, entender o que eu preciso fazer nesses 3 meses que vai anteceder a luta. Desde o trabalho na ginástica natural, um trabalho de musculação, se for o caso, num trabalho de crossfit, trabalho de força, de aumentar essa força, de aumentar a amplitude e trazer repertório para que na luta eu consiga executar tudo que foi preparado nesses 3 meses. Então não é chegar e resultado, é uma preparação que ela tem um período. Como é que eu vou chegar nesses 3 meses? Então, acho que dá para deixar um recado para a galera pensando em treinamento, independente do que você vai fazer, é fazer um negócio com um objetivo. Qual que é o objetivo? Curto, médio e longo prazo. Então, a galera às vezes quer chegar, né, no corpo do Ronnie Coleman em 2 meses. E não vai chegar para o Ronnie Coleman ou Ronnie Coleman. O princípio básico do treinamento, individualidade e biológica. Você falou tudo. Então, você é você, não existe outro você. Então, se eu vou montar o treino, é para você. Semana que vem tem mais uma parte desse bate-papo excelente com o Aldo Solik. Eu e a Fit Coach aguardamos você para o desfecho final dessa longa resenha.